Edmilson, você falou então que a sonda é lançada e sobe. E sobe até onde? Ela bate no domo, estoura? O que acontece? Então, não, infelizmente ela não bate no domo, né? mas você sabe que tem sonda, que inclusive aconteceu ontem. Então vocês viram o lançamento do balão, é um balão de látex. Às vezes, por uma questão de defeito de fabricação, ou na hora que infla o balão, o operador talvez não amarrou direito, pode ter um micro vazamento de gás ali. E que gás que é usado? Tem que ser um gás mais leve que o ar atmosférico nosso. Então, basicamente, existem dois tipos de gás. Ou é hidrogênio, ou é gás hélio. Qual a vantagem de usar um e usar outro? Bom, do ponto de vista nosso, o meu, por exemplo, as radiosondas que eu lançava, a maioria delas, a gente usava hidrogênio. Por que hidrogênio? Aí tem gente que vai falar, vocês são loucos, hidrogênio é inflamável, isso aí pega fogo. Bom, pega fogo se você misturar ele com oxigênio. Se você tiver só hidrogênio, você não vai conseguir fazer pegar fogo. Primeira coisa. E aí, o que acontece com o lançamento da radiosonda? Você vai inflar o balão com uma certa quantidade de gás, porque você, se puser muito gás, ele sobe muito rápido. Se puser pouco gás, ele sobe devagar. Lembrando que eu falei lá atrás que a gente tem uma velocidade mais ou menos padrão de 5 metros por segundo. Aí você coloca o gás. Se tiver um micro vazamento, o que vai acontecer? Vai subindo, 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 subindo. Daqui a pouco, o que vai acontecer com esse balão? Ele vai perdendo o gás, a velocidade de subida dele vai diminuindo, 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 ele chega a quase praticamente estabilizar a altitude. Se ele parasse de vazar o gás, ele até poderia ficar estável, mas como ele está vazando, aí daqui a pouco passa um tempinho, ele começa a descer, descer, descer devagar, sem ele estourar. Isso aconteceu curiosamente ontem com a radiosonda de Confins, lançada lá em Belo Horizonte, né, no aeroporto de Confins. Essa radiosonda, lançada, olha só, 20h30 da noite. Era uma e pouco da manhã, essa radiosonda estava sobrevoando a cidade de Araxá e ainda a 27 km de altitude. Então, só para ter uma ideia. Aí o pessoal que olha isso aí, pronto, bateu no domo. Bateu. Se batesse no domo, eu queria ver como é que o Elon Musk ia lançar o foguete dele e ia fazer o quê? Ele tem que quebrar o domo e passar por lá, né? Você falou em 27 quilômetros. Em média, qual altitude que uma sonda dessa chega? Em média é 25. Mas o que aconteceu com essa? Como ela foi vazando, foi perdendo um pouco de gás, aí a velocidade foi diminuindo, acabou subindo mais alto. Se ela não tivesse perdido essa quantidade de gás, o que vai acontecer com o balão? A pressão atmosférica diminui. Ela vai subindo, aumentando, aumentando, aumentando o diâmetro do balão. Imagina assim, é mais ou menos assim, que a gente lança, vocês viram no vídeo, que o balão quando sai tem mais ou menos aí aproximadamente 1 metro de diâmetro. Na hora que ele está lá em cima, prestes a estourar, é mais ou menos de 5 a, vou arredondar aqui, 6 metros de diâmetro. Ele vai inflar. Por que ele vai inflar? Ele é fechado, ele está fechado. Quando você inflou aqui, ele saiu com uma certa pressão. Só que acontece o seguinte, à medida que você vai subindo, a pressão atmosférica diminui. É a mesma coisa que você colocar o que acontece, por exemplo, quando a gente está viajando, às vezes, você vai subir uma montanha que você percebe aquela sensação no ouvido, que você tem um estalinho que dá, às vezes, no ouvido, ou que o ouvido fica entupido. Aquilo é por causa da diferença de pressão. Agora, imagina a diferença de pressão, você saindo aqui da superfície até 25 km de altura. O ar lá existe ar? Existe, mas é bem mais raro efeito do que o ar que a gente tem aqui. Então, por causa dessa diferença de pressão, o balão infla, ele vai inchando, 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 até chegar uma hora que ele não consegue mais se expandir e acaba estourando. Quando ele estoura... Pois não? Qual foi a mais alta que já subiu? Que você tem conhecimento? Aí depende, porque se você lançar com balão, vamos supor, se você lançar essa mesma radiosonda, se você inflar o balão padrão, tamanho padrão da radiosonda, o balão vai estourar a 25 km de altura, subindo a 5 metros por segundo. Mas se você puser menos gás, o que vai acontecer? Ela vai subir mais devagar. Ela subindo mais devagar, o balão vai demorar mais tempo para chegar nessa condição de estourar. Isso aí só vai acontecer quando ele chega mais alto.
Então, por exemplo, o caso da sonda de ontem, como ela estava perdendo gás, essa acho que foi a mais alta que eu vi em termos de radiosonda meteorológica, com balão tamanho normal, da ordem de 30, 31 quilômetros que ela foi ontem. Então esse puxo tem que ser calculado, né? Na hora que isso, solta. é calculado. Vai envolver então a pressão interna do balão, a pressão externa, a umidade do ar. Então, assim, isso no final, Adir, se resume ao seguinte: como é que a gente faz essa medição? Claro, de acordo com o fabricante do balão, ele já tem os estudos dele, já tem umas equações lá, mas ele te informa, ó, você vai lançar uma radiosonda de 84 gramas, mas assim, você não lança só a radiosonda, tem a radiosonda e mais o paraquedas. O paraquedas deve pesar aí uns 30 gramas, mais ou menos. Então, quando você vai lançar uma radiosonda dessa, você já sabe que esse balão tem que ter um certo empuxo aqui embaixo. E como é que você calcula o empuxo? Você pode calcular, por exemplo, colocando uma certa quantidade de água, que a gente sabe que a água tem mais ou menos, ela pesa mais ou menos 1 grama ou 1 quilo por 1 litro, né? Então você vai lá colocar uma certa quantidade de água, você amarra o balão aqui em cima com a sua mangueira de inflagem e vai inflando até a hora que o balão conseguir levantar isso aqui. É um gabarito, então. Hã? É um gabarito, então. É um gabarito, porque você poderia ir, porque é o seguinte, existem outros tipos de lançamento, tá? Também já trabalhei com esses outros tipos de lançamento, de balões grandes. O maior experimento que eu já trabalhei com ele aqui, participei de uma experiência em 1991 com o pessoal da Rússia. A gente lançou um equipamento que tinha 600 quilos. O balão era um balão monstro, não é de látex, é um balão feito de plástico. E aí sim, esse tipo de lançamento você não faz, você não tem aí como ficar medindo o empuxo. Você calcula pela quantidade de gás que você tem. No nosso caso, a gente usou uma carreta cheia. Às vezes você vê carreta transportando, que eles têm, geralmente são 1, 2, 3, 4, 5, 6 cilindros empilhados assim na carreta. E aquilo ali, você tem o volume dos cilindros, você tem a pressão dos cilindros, aí você tem que monitorar a temperatura ambiente. Aí sim você faz o cálculo de quanto gás você precisa para colocar no balão. E como é que você mede a quantidade de gás? Pela diferença de pressão. Você tem a pressão inicial da carreta, né, do cilindro, e aí você sabe, eu tenho que colocar X de gás. Aí você vai enchendo o balão até a hora que chegar na pressão que você calculou. Qual é a emoção disso? Se você fizer um cálculo errado, na hora de você lançar, seu experimento não vai subir. E não tem jeito de você pegar, puxar de volta e inflar o balão, aí você perde tudo. Mas essencialmente é esse o cálculo. Você já pré-calcula pelas. Existem equações, existem sites que tem essas equações prontas já. Que você já faz assim, eu vou lançar um balão, meu balão é de tal tamanho. E como é que é o tamanho do balão? Geralmente o pessoal fala assim, balão de 350 gramas, balão de 600 gramas, balão de 1.200 gramas. É mais ou menos essa unidade, eles chamam de balão de 350 gramas, mas você pode contar assim, um balão de 350 gramas, você pode pensar assim que ele vai levar mais ou menos 350 gramas a 27 km de altura, mais ou menos. O Roberto Buster colocou um comentário aqui, se não me engano, a maior altitude alcançada foi de 32 km com uma sonda dessas. Bom, operacionalmente, ou seja, o pessoal que faz os lançamentos, e aliás é importante falar, quem faz lançamento aqui no Brasil, a maior parte dos lançamentos é feito pelo pessoal da aeronáutica. Eles são o principal interessado nos dados de radiosondagem. Mesmo porque os dados de radiosondagem, só uma radiosonda, para um meteorologista experiente, já dá muita informação a respeito do tempo numa determinada região, na região que você lançou a radiosonda. Então, a maior parte do pessoal que lança, o pessoal da aeronáutica, eles usam o padrão.